Olá, boa tarde. Desmatamento e a exploração irregular do solo. A Mata Atlântica tem hoje apenas 12,4% de área preservada. Mas o que fazer para mudar essa realidade? No Dia Nacional desse bioma, vamos falar sobre a importância de proteger e recuperar a nossa Mata Atlântica. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levanta sigilo de investigação que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. STF autoriza a atuação do Judiciário para garantir a aplicação de recursos na saúde antes de 2012. A maioria dos ministros do STF entendeu que a emenda constitucional que determina o investimento mínimo deveria ser seguida pelos entes federados desde que foi promulgada. E ainda ressocialização por meio da palavra. Em Minas Gerais, recuperandas se tornaram contadoras de história. É a arte como principal instrumento para ressocializar com dignidade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tirou o sigilo de parte do processo que investiga a suposta participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em contrabando de madeira ilegal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é relator da ação que investiga o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agentes públicos e empresários em um suposto esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais. Essas ações estavam arquivadas, mas com o surgimento de novos fatos, o caso foi reaberto a pedido da Polícia Federal. Na semana passada, o ministro Ricardo Salles, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outras dezenas de pessoas e empresas foram alvos de uma operação. Os mandados de busca e apreensão e quebra de sigilos fiscal e bancário foram autorizados pelo STF pelo suposto envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não há necessidade de manter sigilo integral do processo investigativo e que, apesar de algumas informações terem sido divulgadas, reforça a necessidade de retirar o segredo de justiça de parte da ação investigatória. O ministro manteve o sigilo do material apreendido durante a operação da Polícia Federal e as informações bancárias e fiscais dos investigados. Moraes ressaltou que a Constituição Federal determina que os julgamentos devem ser públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Poder Judiciário pode atuar para garantir a aplicação pelos estados, municípios e Distrito Federal dos percentuais mínimos previstos na Constituição da República para a área de saúde antes de 2012. A maioria dos ministros do STF entendeu que a emenda constitucional que determina o investimento mínimo deveria ser seguida pelos entes federados desde que foi promulgada. A decisão foi tomada no julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida em sessão do plenário virtual. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O entendimento é que a Constituição exigia a edição de lei complementar para estabelecer normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde, o que ocorreu apenas em 2012. Mas o ato das disposições constitucionais transitórias indicou expressamente os percentuais mínimos a serem cumpridos pelos municípios, estados e Distrito Federal desde 2000. O voto foi acompanhado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e pelos ministros Edson Fachin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. E daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. As informações da pauta de julgamentos com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. A análise da ação que pede a inconstitucionalidade de parte de uma lei do Rio de Janeiro que proíbe testes e experimentos de cosméticos, perfumes, produtos de limpeza e higiene pessoal em animais, será retomada com os votos dos ministros. A legislação também veda a comercialização de produtos testados em animais. O relator, ministro Gilmar Mendes, será o primeiro a se manifestar. Ainda na pauta da sessão de hoje, temos um processo envolvendo direito ambiental.
A ação questiona o sacrifício de animais silvestres ou domésticos apreendidos em situações de maus tratos. O Partido Republicano da Ordem Social apontou que decisões administrativas e judiciais têm autorizado esse tipo de prática. O ministro Gilmar Mendes, numa decisão provisória, determinou a suspensão nacional de todas as decisões que autorizam o sacrifício de animais apreendidos e reconheceu a ilegitimidade da interpretação da legislação ambiental que permite o abate nessas circunstâncias. Na ocasião, ele destacou que a Constituição reconhece a proteção às outras formas de vida não humanas, protegendo-as contra abusos. Na sessão de hoje, o plenário irá decidir se mantém essa decisão. Em outro caso, os ministros podem discutir a possível utilização de informações obtidas pela colaboração premiada firmada no âmbito criminal em ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público em razão da prática de ato de improbidade administrativa. No caso concreto, o MP deixou de pedir a condenação de Luiz Antônio de Souza, Edmundo Odebrecht Neto e das empresas Odebrecht Comércio e Indústria de Café, por atos de improbidade administrativa em razão da celebração de acordo de colaboração premiada. Eles faziam parte de um esquema complexo de corrupção envolvendo a prática de crimes contra a administração pública, também crimes tributários e lavagem de dinheiro. Os fatos foram revelados pela Operação Publicano, que apurou a existência de organização criminosa no estado do Paraná, formada por auditores fiscais da Receita Estadual, contadores e empresários que se uniram para facilitar a sonegação fiscal mediante o pagamento de propina. E no próximo bloco, vamos falar do Dia Nacional da Mata Atlântica, a importância de proteger e recuperar o bioma. É já já. A Constituição Federal de 1988 tem grande importância histórica para o nosso país, tendo em vista que a sua redação estabeleceu um processo de redemocratização do Brasil. Além disso, a promulgação da Constituição Cidadã, como também é conhecida, marca a conquista e proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros, tanto no âmbito coletivo quanto individual. Hoje, 27 de maio, é o Dia Nacional da Mata Atlântica. O objetivo da data, instituída por decreto presidencial em 1999, é conscientizar a população sobre a necessidade de proteger e recuperar esse bioma. Eram quase 140 milhões de hectares de Mata Atlântica em 17 estados no Brasil. Mas com o passar dos anos, o desmatamento e a exploração irregular acabaram com boa parte da floresta. E hoje, a estimativa é que temos apenas 12,4% de área preservada. As pesquisas mostram ainda que cerca de 60% dos animais em extinção no país dependem desse bioma para a sobrevivência. E a devastação também prejudica a população que vive nas áreas de Mata Atlântica. Quando a gente não preserva as nossas florestas, a gente tem vários impactos no meio ambiente que acabam agravando os impactos econômicos também, né? Então, quando a gente não preserva as nossas matas, a gente está colocando em risco, por exemplo, a segurança hídrica, o abastecimento de água de muitas metrópoles que estão ao longo da região da Mata Atlântica. Em 1999, um decreto presidencial definiu o dia 27 de maio como Dia Nacional da Mata Atlântica. O objetivo é conscientizar sobre a importância desse bioma, não apenas no Brasil, mas também para o mundo. A data faz referência à Carta de São Vicente, da época do descobrimento do Brasil, em que o padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais. Na tentativa de preservar o que resta da vegetação, o Brasil tem aprovado leis federais como o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, mas a legislação divide opiniões e algumas dessas divergências chegam ao Judiciário. Uma ação no Supremo Tribunal Federal apresentada pelo presidente da República por meio da Advocacia Geral da União pede que sejam anulados alguns artigos do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica.
O objetivo, segundo a AGU, é afastar interpretações relacionadas ao direito de propriedade, que afrontam a segurança jurídica. A ação já foi liberada pelo relator, ministro Luiz Fux, para ser pautada em plenário. E enquanto a Justiça discute a possibilidade de mudanças na legislação, essa especialista em biodiversidade alerta que a preservação não pode depender apenas do poder público. A gente só vai conseguir tornar essas iniciativas de conservação e restauração efetivas se a gente incluir todo mundo que, de fato, possui um papel importante nesse processo, né? E isso parte desde a tomada de decisão, governantes, né, que vão ajudar na implementação de algumas ferramentas que são fundamentais para a conservação e restauração do bioma, até a população em geral, que tem que estar atenta à atuação política e também engajada em iniciativas distribuídas na sociedade civil. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o juiz federal Ilan Presser, que também é professor de Direito Ambiental. Olá, Ilan, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Uma honra e alegria ter a oportunidade de conversar contigo ao vivo aí. A honra é nossa, um prazer imenso. Bom, os nossos biomas estão em perigo. Isso é fato. Os dados que nós apresentamos agora na reportagem mostram no dia a dia, a gente observa isso, só temos hoje 12,4% da Mata Atlântica preservada. Mas lei não falta, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho uma lei de 2006 que versa justamente sobre a proteção, a importância do nosso bioma brasileiro. Pois é, Rafaela, nós temos dados empíricos alarmantes como esse que foi apresentado na reportagem. Tem estudos que dizem que só restou 8,5% da Mata Atlântica, ela que originariamente passa aí por 17 estados brasileiros e até a Argentina e também o Uruguai. E realmente o desmatamento cresce muito, tem dado, isso aí eu li hoje até pela manhã no jornal, 400% de elevação em 2019 e 2020, dados do INPE e do Instituto SOS Mata Atlântica em São Paulo, né? Ou seja, o desmatamento cresce, pouco resta do bioma, e isso é um dado que é praticamente uma evidência inquestionável. Nós temos na Constituição um recado no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, que é o Estatuto Jurídico da Causa Ecológica, no sentido de que a Mata Atlântica é patrimônio nacional e deve ser preservada tanto quanto possível. E para regulamentar esse parágrafo 4º do 225, nós temos a lei que aí tem cerca de 15 anos, que você fez referência, que é 11.428 de 2006, que visa concretizar a sustentabilidade na Mata Atlântica. Ou seja, preservação ambiental, crescimento econômico e equidade social, que são os 3 pilares aí da sustentabilidade. Então, me parece que nós temos aí um desafio de fazer do direito o direito vigente, ou seja, aquele efetivamente aplicado. Da melhor normatividade que nós já temos, a melhor experiência, ou seja, a melhor realização concreta, e os dados mostram que isso não tem sido alcançado, infelizmente. Acho que falta uma atuação também de todos os atores envolvidos nesse processo, né? Então, nós precisamos também da atuação do poder público em todas as esferas. Pois é, Rafaela. Na verdade, os atores envolvidos, eu vejo que é sintomático que hoje se fale menos em política ambiental e mais em justiça ambiental, uma vez que os conflitos que não são resolvidos pela política acabam desembocando no Poder Judiciário, que, claro, tem limites e possibilidades para a intervenção, uma vez que ao Judiciário não deve caber o governo, mas ele então somente deve impedir o desgoverno e aí concretizar a letra da Constituição, do artigo 225, que inaugura o Estado de Direito Ambiental, o Estado Constitucional Ecológico, com uma eficácia intergeracional, ou seja, para as gerações atuais e do porvir. E a Mata Atlântica, a floresta de pé, os poucos vestígios, os fragmentos que dela restam, claro que nos trazem a segurança climática. A floresta de pé mitiga os riscos aí das mudanças climáticas que tanto nos assolam, preserva a nossa rica biodiversidade que tem um valor. Portanto, a floresta de pé, ela traz um valor, e isso já é percebido pelas empresas, né? A palavra da moda aí no direito empresarial é o ESG, que significa meio ambiente, governança e o aspecto social. Então, os investimentos internacionais e de empresas têm sido direcionados a empreendimentos que têm a consciência e a necessidade
de adotar práticas mais sustentáveis. Ilan, você falou de palavra da moda, né? Sustentabilidade. A gente escuta muito esse termo e a lei, de certa forma, ela traz essa questão também. Por quê? Quando a gente fala em agricultura, não há a proibição de fazer o plantio para a agricultura, mas tem todos os cuidados que devem ser levados em consideração com o bioma, não é isso? Eu queria que você elencasse ali as principais características dessa lei no que se refere a essa questão. Pois é, Rafaela, falando um pouco aí da lei vigente, nós temos aí, como você colocou, o artigo 6º fala: a proteção e o uso da Mata Atlântica tem por objetivo o desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade que tem os 3 pilares que conversamos. E dentro dessa ideia é preciso alcançar um equilíbrio, um regime jurídico de proteção da Mata Atlântica que regule o corte, a supressão e a exploração da vegetação nos termos do artigo 8º. Essa utilização deve gerar proteção de vegetação primária, de vegetação secundária. A lei fala como nós devemos regenerar aquilo que já foi destruído, a proteger esse bioma nas áreas urbanas e regiões metropolitanas, que tem sempre aquela pressão das pessoas que moram ali no entorno, traz um tipo penal para a lei de crimes ambientais, que é destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária e dá uma pena de detenção. Então, de certa forma, a lei dá instrumentos de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade criminal ambiental, e agora nós precisamos, assim, me parece que a importância do direito ambiental não está em punições exemplares, em dar as sanções penais, mas justamente em focar na prevenção de acidentes e diminuição de riscos a que todos nós estamos sujeitos. Rafaela, tragédias do passado e do presente podem nos ensinar a evitá-las no futuro. Olha aí, recado excelente para a gente terminar a entrevista. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco as suas reflexões. Ótima tarde para você, Ilan. Tchau, tchau. Tchau, Rafaela. Até a próxima. Até a próxima. E você vai ver a seguir ressocialização. Em Minas Gerais, detentas viram contadoras de histórias. Eu conto essas histórias daqui a pouquinho. Fica com a gente. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil é a norma jurídica de maior hierarquia dentre todas as demais que compõem e integram o ordenamento jurídico brasileiro. Essa mesma Constituição, ela estabelece as diretrizes e os vetores pelos quais devem caminhar e seguir tanto a sociedade como o Estado. Essa Constituição, ela organiza e sistematiza todas as estruturas de regência que dizem respeito ao Estado e todas as demais organizações públicas. Em Minas Gerais, recuperandas passam por capacitação e têm a chance de construir um novo futuro. 33 mulheres se tornaram contadoras de histórias. Elas participaram de um projeto inovador que busca a ressocialização por meio da palavra. Lá fora a sociedade nos julga muito por ser recuperandas, mas é tão bom saber que tem gente também lá fora que fala que a gente tem um grande valor, que preocupa com a gente. Letícia é uma das 33 recuperandas da PAC Feminina de Belo Horizonte que participou do projeto Caminhos e Contos, a ressocialização pela palavra. A iniciativa é da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Laís também participou do curso. Ela disse que perdeu a timidez com as aulas e agora sabe contar histórias. Eu interessei bastante porque eu sou uma pessoa tímida e isso veio me abrindo, eu fui conseguindo comunicar melhor, falar melhor com as pessoas. E foi uma experiência muito gostosa. De coração fechado, você nunca vai entender o que estamos lhe dizendo. Foram 6 meses de encontros semanais aqui na PAC para resgatar a liberdade por meio de histórias contadas nos livros. O projeto Caminhos e Contos possibilita a reflexão, a releitura da própria trajetória, mas também desperta a atenção para a escuta, a capacidade de comunicação e o improviso. É a arte como principal instrumento para ressocializar com dignidade. Quem não lê, quem não escuta histórias, o repertório fica limitado. É assim que a gente aprende, que a gente cresce.
que a gente se liberta é por meio da leitura e das histórias, que a gente é capaz de construir, né, novas possibilidades para a própria vida. A APAC é um método correto para que a chance da pessoa ser reinserida na sociedade, no convívio familiar, no convívio social, é o movimento da APAC. A Recuperanda tem aqui restabelecido o seu olhar para ela mesma. Na conclusão do curso, teve a apresentação das recuperandas. A formatura foi transmitida pela internet e contou com a participação virtual do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes. O Tribunal de Justiça, nesse momento, na realização desse evento, outorgando esse certificado às recuperandas da APAC feminina, demonstra o seu trabalho social, ou seja, o tribunal vai além da sua função jurisdicional, ajudando as apaquianas a terem um pouco mais de cultura, né, um pouco mais de conhecimento, mostrarem a todos os percalços que tiveram na vida e hoje tendo a oportunidade via APAC de se recuperarem, né, de se redimirem. Mais do que aprender um novo ofício, as recuperandas têm agora a possibilidade de escrever um novo capítulo da história de cada uma delas. A leitura liberta. Elas conseguiram demonstrar que uma contação de história feita por uma pessoa especialista fez com que elas saíssem de uma realidade dura, fria, sofrida, como as últimas pessoas, se sentindo as últimas pessoas do mundo, elas tivessem um olhar do tribunal, que é a sociedade, voltado para elas, mostrando para elas que é possível sonhar. Para falar sobre a potência desse projeto, eu converso agora pela internet com o superintendente da Escola Judicial, Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Tiago Pinto. Olá, doutor Tiago, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que digo obrigado, Rafaela. Muito boa tarde. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto Caminhos e Contos. É importantíssimo e está mudando rumos, histórias, vidas aí na região, né? Olha, esse é um projeto piloto que nasceu de uma ideia de resgatar a individualidade das recuperandas através da linguagem, do poder criador e transformador da linguagem. E, com isso, possibilitando uma ressignificação de vidas, do sentido das próprias existências que estão reclusas, com a autoestima apagada. Portanto, nós nos propusemos, através deste programa de contação de história, criar um meio de recuperar essa autoestima e de criar possibilidades delas poderem se mostrar. Desembargador, compartilha conosco os resultados alcançados até aqui. Olha, nós já temos programados uma edição de um livro de contação de histórias e de histórias próprias e que revela a experiência delas com o programa. Nós podemos certificar que o resultado já se faz presente na própria audição de ontem. Nós podemos avaliar o poder de síntese ao aumento da capacidade de compreensão e aquisição de valores de vida. Em que medida esse projeto ele pode ser estendido a outras APACs também? Já é proposta desse projeto a multiplicação. E também essa capacitação que está sendo feita, ela é feita de forma a que o programa se sustente por si próprio, através das próprias recuperandas que foram diplomadas ontem. Que outros valores humanos esse projeto traz? O meu colega falou na reportagem, né? Ressocializar por meio da arte, dar cidadania, autoestima, o senhor falou um pouquinho agora. A gente está falando sobre uma questão ampla, né? Que realmente traz uma mudança, marca, é o caminho. Eu acho, a ressocialização, a arte tem uma potência muito grande, né, desembargador? Não tenha dúvida disso. Os valores são determinações da história, dos fatos.
A história das recuperandas é diferente, porque elas praticaram um ilícito, estão cumprindo pena, e a possibilidade que se cria é de dar-lhes esse arbítrio alto, a possibilidade de se autodeclarar de acordo com valores que elas já podem escolher, que lhes são convenientes dentro desse mundo que lhes foi propiciado. Excelente participação, excelente projeto. Parabéns a vocês todos. Forte abraço aqui da equipe da TV Justiça. Boa tarde para o senhor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Rafaela. Uma boa tarde. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais esta edição do Jornal da Justiça. Ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.